A doutrina da predestinação. Predestinação é o decreto de Deus pela qual ele predestinou alguns da humanidade para a vida eterna e recusou ou passou por outros para o louvor de sua gloriosa misericórdia e justiça. Alguns são vasos de misericórdia, outros são vasos de ira. Não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos da ira, preparados para a perdição, e para que também desde a conhecer as riquezas e de sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória dantes preparou. Romanos 9, 21 ao 23. Não tem um oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira? E em um grande caso há vários vasos, tanto para uso quanto para ornamento, vasos de honra e vasos de desonra. E o dono da casa tem o direito e pode usar sabiamente todos os seus vasos, assim como ele achar apropriado. Deus tem em seu uso até mesmo do faraó e dos maiores inimigos da igreja. Se for apenas trabalho de ajudante de cozinha para iluminar vasos de misericórdia por eles. Deus designou os eleitos para a glória, e ele tem, pelo eterno e mais livre propósito de sua vontade, pré-ordenado todos os meios para isso, tais como a redenção por Cristo, regeneração pelo Espírito Santo, chamado e conversão eficazes, justificação no tribunal da consciência pela fé salvadora nos méritos de Jesus, santificação no coração pelo Espírito, produzindo vida santa e caminhada santa com Deus e o homem. E esses participantes abençoados são guardados pelo poder de Deus através da fé para a salvação. 1 Pedro 1,5. Aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. Aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Romanos 8, 30 ao 31. Diremos como apóstolo: Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação. 1 Tessalonicenses 5,9. É chamado de destino, pois compreende uma ordem determinada por meio para o fim, e predestinação, porque Deus designou esta ordem em e com Ele mesmo antes da existência real daquelas coisas assim ordenadas. A palavra grega significa um pré-separado para o uso especial de Deus, como Israel foi separado dentre todas as nações do mundo para ser a herança peculiar de Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, que te separei dos outros povos. Levítico 20, 24. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse um povo especial, acima dos povos que há sobre a face da terra. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6. Eu te separei para te tornares vasos de misericórdia, membros de Cristo e templos do Espírito Santo, antes de todos os tempos, mesmo desde a eternidade. Como a presciência divina é às vezes amplamente tomada como predestinação, Deus não rejeitou o seu povo para de antemão conheceu. Romanos 11, 2. Isto é, aquele predestinou assim da mesma forma a predestinação é tomada estritamente e em parte para a eleição em si. Eu tratarei disso adequadamente neste tratado seguinte, usando as palavras eleição e predestinação promiscuamente. Predestinação também é chamada de decreto divino, pois nela está o conselho determinado de Deus e o conselho de sua própria vontade em fazer acontecer tais fins por tais e tais meios, porque de verdade contra o teu santo filho Jesus, a quem ungiste tanto Herodes como Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel se ajuntaram, para fazerem tudo que a tua mãe e o teu conselho determinaram antes que se fizesse. Atos 4, versículo 27 ao 28. Tendo-nos predestinados segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios 1:5. Sendo predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Efésios 1:11. A eleição e predestinação do Senhor é na frase das Escrituras denominada mão, o conselho determinado, o propósito, o bem e prazer de Deus. Efésios 1:9. O decreto divino da predestinação tem várias propriedades. Ele é eterno, imutável, absoluto, livre, discriminatório e extensivo. A primeira propriedade do decreto divino é eterno. Isso é provado pelas seguintes razões. Primeiro, os atos internos e imanentes de Deus são os mesmos com sua essência.
Tal ato é o decreto divino, e, portanto, como a essência de Deus é eterna, então seu decreto deve ser eterno também. Agora, o decreto é o decreto de Deus, porque tudo que está em Deus é Deus. É o próprio Deus, por um ato eterno, decretando e determinando tudo o que deve acontecer para o louvor de sua própria glória. Segundo, a segunda razão é deduzida da simplicidade de Deus, que é Deus considerado como um ato mero e perfeito, sem qualquer composição ou sucessão. Não pode haver um novo pensamento, uma nova intenção ou um novo propósito em Deus, assim como não pode haver um novo Deus. O que quer que Deus pense, ele sempre pensou e sempre pensa e pensará. O que quer que Deus proponha, ele sempre propôs e sempre faz e proporá. Ele diz: Eu sei os pensamentos que penso a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29, 11. Como ele não pode conhecer nada de novo, nem pode pretender nada de novo, pois seu nome é Eu Sou. Ele não toma nos vossos conselhos como homem, nem elabora novas determinações. A terceira razão é tirada de Cristo. Se Cristo foi o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, como ele é chamado em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, então a predestinação para a vida deve necessariamente ser antes do tempo, porque Cristo é o fundamento da eleição. Somos eleitos nele, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Efésios 1:4, e predestinados por ele, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo. Efésios 1:5. Cristo é o meio. Agora, o fim não pode ser de uma data de determinação posteriores aos meios para esse fim. Eles têm relações entre si. E se Cristo é o propósito eterno do Pai, o ato de eleger em Cristo deve necessariamente ser seu propósito eterno também. Quarto ponto. A Escritura prova expressamente a eternidade do decreto, dizendo que foi antes que o mundo começasse, antes da fundação do mundo, e foi um propósito eterno que ele propôs em Cristo Jesus, nosso Senhor. Efésios 3:11, 2 Timóteo 1:9, Tito 1:2, Efésios 1:4. Quinto, é a prerrogativa real do grande Jeová ordenar, bem como designar coisas que estão por vir e que virão. Eu designei os povos antigos e as coisas que estão por vir e virão. Isaías capítulo 44, verso 7. Ninguém pode designar a Deus o tempo. Ele diz: Quem é como eu e quem me designará o tempo? Jeremias 50, 44. Por isso diz que o tempo trabalha com aqueles decretos eternos de Deus e produz a realização deles em sua estação própria. O decreto produzirá antes que o decreto produza. Cada coisa tem sua realização no tempo, que foi decretada para ocorrer desde toda a eternidade. Sexto ponto. Se as preocupações humanas têm esse elogio que essas são coisas antigas, quanto mais o decreto divino que não é a obra de ontem. Se a parte negativa da predestinação foi antigamente ordenada, então muito mais o positivo, o propósito de Deus de amar Jacó, assim como odiar Esaú, foi antes que eles tivessem feito ou bem ou mal. Romanos 9:11. Objeção. Alguns podem objetar dizendo: nós concedemos que a presciência de Deus seja eterna, mas não sua predestinação, que a escolha ou eleição mencionada em 1 Coríntios capítulo 1, verso 27 ao 29, deve ser uma eleição temporal e não eterna. Resposta. Primeiro, com Deus o conhecimento das coisas que acontecerão deve seguir o decreto delas, pois as coisas devem primeiro ser decretadas e estão previstas naquele ser que elas têm no decreto. Nesse sentido, a presciência pressupõe a predestinação. Conhecidas são a Deus todas as suas obras desde o princípio do mundo. Atos 15:18. Deus não tem uma presciência imperfeita, mas completa, de todas as coisas futuras, os meios e o fim, não apenas como elas podem ser, mas também como elas serão por sua determinação divina. Segundo, a presciência, ou conhecimento prévio, é tomada como o amor de Deus desde a eternidade. Aqueles que de antemão conheceu também os predestinou. Romanos 8:29, isto é, aqueles que de antemão amou. Assim, Sanches lê: a quem de antemão conheceu não somente com conhecimento da observação, mas também com conhecimento da aprovação. Ele os conheceu de antemão para serem seus. Portanto, é a própria predestinação, e conceder uma presciência eterna sem uma predestinação eterna é quebrar os elos daquela corrente de ouro, em Romanos 8, 29 ao 30. Terceiro, alguns concedem uma predestinação eterna somente aos eleitos,
mas aos não eleitos somente uma presciência ou uma previsão sem qualquer pré-ordenação, para que não façam de Deus o autor do pecado e ruína da criatura. Mas esses homens temem onde não há medo, pois o pior mal que já foi cometido no mundo, a saber, a crucificação do príncipe da glória, que é Jesus Cristo, não caiu somente sobre a presciência de Deus, mas também sobre seu conselho determinado. Este, sendo entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, vós o prendestes, e pelas mãos de Nicos o crucificastes e mataste. Atos capítulo 2, verso 23 e Atos capítulo 4, verso 28. A tomada e apreensão de Cristo não foram apenas precondizadas, mas imutavelmente determinadas. Quarto, mesmo supondo que seja concedido que o apóstolo fala de uma eleição temporal ou escolha, em 1 Coríntios 1:27, ainda que isso não signifique mais do que nossa vocação ou chamado, e a reprovação temporal não sugere mais do que a obstinação do homem, a realização de ambos é concedida como sendo no tempo, então não pode ser confundida com este decreto eterno de Deus. Estes são apenas frutos e efeitos daquele decreto eterno. Inferências extraídas do exposto. Primeiro, o amor de Deus é eterno, então Satanás não pode ir além ou ficar entre esse amor de Deus e nós, pois ele era antes que o mundo existisse e assim antes que Satanás existisse. Segundo, Agostinho disse a um tolo curioso que perguntou o que Deus fez antes que o mundo fosse criado, que ele fez o inferno para aqueles como ele. Mas isso nos ensina que Deus estava nos escolhendo para si mesmo antes que o mundo começasse. Oh, que coisa maravilhosa! Terceiro, se assim for, crente, então tua santidade e sofrimento têm glória eterna em volta neles. Todo esse conforto se perde na doutrina contrária. A segunda propriedade do decreto divino da predestinação é imutável. Por isso é comparada à montanha de bronze, em Zacarias 6:1. É chamado de imutabilidade do seu conselho, Hebreus 6:17. Isso é evidenciado por diversas razões, como primeiro, o decreto divino tem uma fonte imutável, a saber, a imutabilidade de Deus. Ele tem um só pensamento, e quem o pode desviar? Jó 23:13. Ele deseja e o faz, nenhum ser criado pode interpor-se entre o desejo e o fazer, para impedir que se encontrem. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Números capítulo 23, verso 19. Eu sou o Senhor e não mudo. Malaquias 3:6. Com ele não há variância, nem sombra de mudança. Tiago 1:17. O conselho do Senhor permanece para sempre, os pensamentos do seu coração por todas as gerações. Salmo 33:11. Muitos são os desígnios no coração do homem, contudo, o conselho do Senhor, esse permanecerá. Provérbios 19:21. O homem é uma pobre criatura mutável e muda de ideia com mais frequência do que vestimenta, tanto pela escuridão de seu entendimento, quanto pela perversidade de sua vontade. Ele frequentemente vê algo que não via antes, mas não há tal imperfeição em Deus. Todas as coisas estão nuas diante dele, dissecadas ou com suas faces voltadas para cima. Nem há criatura alguma que não seja manifesta diante de sua vista, mas todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus capítulo 4, verso 13. Ele conhece todas as suas obras, tão perfeitamente do começo do mundo quanto fará no fim dele. E ele permanece e ainda em uma mente quando suas dispensações são mudadas, pois ele decretou a mudança delas desde toda a eternidade. Segundo, o decreto da eleição se apoia sobre um fundamento imutável, a saber, aquela rocha dos séculos, Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Assim como o primeiro Adão foi a pedra fundamental no decreto da criação, assim também o último Adão, que é Jesus, é a pedra fundamental no decreto da eleição. Deus nos abençoou nele, sim, e seremos abençoados. Ele nos escolheu nele, nos perdoou, nos selou, nos edificou e nos completou nele, segundo seu propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. 2 Timóteo 1:9. Todos esses atos de graça são ditos estar em Cristo, que nos abençoou em Cristo. Nos escolheu, nos perdoou, arraigados e edificados nele, aperfeiçoados nele. Colossenses 2:10. De fato, o próprio Cristo estava sob a ordenação divina. Ele verdadeiramente foi predestinado antes da fundação do mundo.
1 Pedro 1,20, e é chamado de pedra eleita em 1 Pedro 2,6. Cristo é a primeira pessoa eleita. Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu eleito. E Isaías 42, verso 1, Mateus 12:18. Cristo foi escolhido como a cabeça e nós como seus membros. Portanto, somos ditos como dados a Cristo. Eram teus e tu me deste. João 17:6. Agora, enquanto esta fundação permanecer firme, a superestrutura permanecerá imutável. O templo permaneceu firme sobre aqueles dois pilares, já que em Bosa, ou seja, estabilidade e força, assim o decreto da eleição permanece firme sobre Cristo, o fundamento. E ninguém pode arrancar uma alma eleita desse fundamento. Ninguém pode arrancar nada de Cristo de suas mãos. Cristo não perderá ninguém que lhe foi dado. Ele cumprirá a vontade do seu Pai, cuidando de todos eles. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu ressuscite no último dia. João 6:39. Eles nunca perecerão. João 10:28. Terceiro, é imutável, porque é um decreto escrito no céu e, portanto, acima dos alcances de homens irados ou demônios enfurecidos para cancelar. O Senhor conhece os que são seus. 2 Timóteo 2:19. Eles são a Assembleia Geral e Igreja dos Primogênitos que estão escritos no céu. Por isso é chamado de o livro da vida do Cordeiro, que contém um catálogo dos eleitos determinado pelo Conselho inalterável de Deus, cujo número não pode ser aumentado nem diminuído. Isso é para ser regozijado acima do domínio sobre os demônios. Antes, regozijai-vos porque os vossos nomes estão escritos no céu. Lucas 10:20. O que se os nomes pudessem ser escritos no céu hoje e apagados amanhã, não seria motivo de alegria. Se os decretos dos medos e peças, que eram apenas escritos terrestres, eram inalteráveis, quanto mais os decretos do grande Deus, escritos no céu, devem ser imutáveis. Pilatos deve dizer: o que escrevi, escrevi. João 19:22. Isto é, minha escrita não será alterada. E Deus não dirá muito mais? Eu sei, diz Salomão, que tudo que Deus faz durará para sempre. Nada pode ser acrescentado a ele, nem nada tirado dele. Eclesiastes 13:14. Meu conselho permanecerá firme e farei toda a minha vontade. Eu disse e também o farei cumprir. Eu propus e também o farei. Isaías 46:10 e 11. O sol pode ser interrompido em seu curso antes de Deus ser impedido em sua obra ou de sua vontade. Natureza, anjos, demônios, homens, todos podem ser resistidos e assim errar seu desígnio, não Deus, pois quem resistiu à sua vontade? Todas essas carruagens de ocorrências e dispensações humanas surgem entre aquelas montanhas de bronze, os decretos inalteráveis de Deus. E se for concedido que uma alma possa ser apagada deste livro da vida, então é possível que todos possam ser assim. E por consequência pode-se supor que esse livro pode se tornar vazio e inútil, como um papel usado, e que Cristo pode ser uma cabeça sem um corpo. Quarto, é imutável, pois o decreto referente ao fim inclui os meios para esse fim, e os une completamente com uma corrente irrefragável que nunca pode ser quebrada. Os predestinados, chamados, justificados e glorificados são os mesmos. Portanto, o propósito de Deus de acordo com a eleição deve permanecer. Romanos 9:11. Deus não decreta o fim sem os meios, nem os meios sem o fim, mas ambos juntos. Assim como o propósito para a construção inclui o corte de pedras e o esquadrejamento de madeira e todos os outros materiais para o trabalho da construção, e assim como o decreto para a guerra implica armas, cavalos, munição e todas as provisões, assim aqui todos os que são eleitos para a salvação são eleitos para a santificação também. Deus ordena para os eleitos, bem como para o fim. Todos os que foram ordenados para a vida eterna creram. Atos 13:48. Deus ordenou que andássemos em boas obras. Portanto, Deus prometeu santificar aqueles a quem Ele propôs salvar. Ensinamos com Agostinho que a eleição é uma ordenação para a graça, bem como para a glória. Na predestinação, portanto, os meios de salvação não são menos absolutamente decretados do que a própria salvação. Não podemos conceder que o decreto de Deus siga esta forma: eu predestinarei Pedro para a salvação, se acontecer de ele crer e preservar. Mas sim assim: eu predestino Pedro para a salvação, a qual, para que ele possa obter infalivelmente, eu lhe darei tanto fé quanto perseverança.
Se fosse de outra forma, o fundamento não permaneceria seguro, sim, e os dons de Deus não seriam sem arrependimento se Deus não decretasse absolutamente dar e conceder fé e perseverança aos seus eleitos. O pacto da graça se realiza neste mandato. Eu serei para vós um Deus, e vós sereis um povo para mim. Isto é, eu farei com que sejais assim. Inferências extraídas dos escopos. Primeiro, um nome escrito no céu, onde nenhum ladrão, nenhuma ferrugem, nenhuma taça vem destruí-lo. É melhor do que ser alistado em cortes pestilentes. É um nome melhor do que o dos filhos e filhas, ser um cidadão livre do céu. Segundo, embora sejamos criaturas mutáveis, existe um amor imutável para conosco que se apega mais a nós do que nós a ele. Terceiro, é infinita a condescendência que o grande Deus segure um pobre pedaço de barro tão firmemente em suas mãos, todo-poderoso, a ponto de garantir nosso interesse para toda a eternidade. João 10, 28 ao 29. E eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. 1 Pedro 1, 4, 5. Para uma herança incorruptível, inacessível, reservadas nos céus para vós, que mediante a fé sois guardados mediante o poder de Deus para a salvação, já prestes para revelar-se no último tempo. A terceira propriedade do decreto divino, ele é absoluto. Ela é absoluta em relação à causa impulsiva e eficiente, que não pode ser nada fora de Deus, como as seguintes razões evidenciam. Primeiro, se o decreto divino for eterno, ele deve ser absoluto, pois nada pode ser atribuído antes de um ato eterno, como a causa eficiente dele. Não pode haver uma causa da vontade de Deus fora de Deus. A predestinação é um ato tão imanente da vontade divina, e assim não apenas a causa, mas também a primeira causa de todos os seres criados, e portanto não pode ser dito que depende de atos transitórios previstos na criatura. Então, por consequência, deve ser um ato absoluto. A menos que façamos as volições de Deus virem por trás das volições criadas e temporárias do homem, o que é grosseiramente absurdo. Isso vai para uma negação de Deus ser a primeira causa de todas as coisas. Primeiro, se Deus é Deus, se Ele é um Deus todo-poderoso, todo livre e todo disposto, então seu decreto de eleição deve ser absoluto, pois um decreto condicional faz um Deus condicional, e claramente o desdua ao atribuir tais imperfeições a ele, que são indignadas de sua majestade e abaixo de seu ser divino. Como primeiro, ele se opõe à sua onipotência. Se algumas condições são antecedentes à vontade de Deus, então as mesmas são antecedentes também ao poder de Deus. Segundo, ele tira a glória da sabedoria divina em ordenar todas as coisas, pois se Pedro deve estar disposto a crer antes do decreto de Deus a respeito de Pedro, então a sabedoria divina não determina a respeito da ordem das coisas. Terceiro, ele tira a glória da liberdade e independência absoluta de Deus, pois se a crença de Pedro e a descrença de Judas são antecedentes ao decreto de Deus a respeito deles, então Pedro e Judas se tornam objetos de eleição e não eleição. E Deus não tem domínio absoluto sobre suas próprias criaturas. O oleiro não tem liberdade para fazer deste pedaço de barro um vaso de honra e daquele um vaso de desonra, e a diferença surgirá mais da qualidade do barro do que da vontade do oleiro. E a vontade de Deus deve depender da vontade do homem para suas determinações. Isso claramente derruba a independência de Deus. Quarto, tira a glória de sua providência todo disposta. Se o decreto não for absoluto, como se pode dizer que Deus dispõe totalmente de lotes que são lançados no colo, como em Provérbios 16, 33? Diremos que o lote do apostolado caiu para Matias por acaso. Atos 1, 26. Não foi antes absolutamente ordenado pelo Senhor, a quem o apóstolo oraram, como em Atos 1, 24, dizendo: Tu, Senhor, que conheces os corações de todos os homens, mostra qual destes dois escolheste. E eles lançaram sua sorte, e a sorte caiu sobre Matias. Atos 1, 24 ao 26. Assim, pela disposição da sorte do colo, Acã foi descoberto como a maldição de Israel, e Saul foi nomeado rei de Israel. Josias 7, 24. 1 Samuel 10, 19 ao 21. O homem propõe, mas Deus dispõe, porque Deus, por um decreto absoluto, pré-ordenou todas as coisas que acontecem. Elas não ocorrem casualmente e além da intenção de Deus. Assim é dito: convinha que Cristo sofresse. Lucas 24, 46. Terceiro, se a vontade do oleiro é uma vontade absoluta sobre seus vasos, muito mais a vontade de Deus é uma vontade absoluta sobre a humanidade. É a comparação do próprio Deus.
Deus não se compara a um ouvires, porque um ouvires tem matérias caros, como prata ou ouro, o que lhe impõe alguma obrigação de fazer vasos honrosos com ele. Mas ele se compara a um oleiro, porque, primeiro, os materiais de um oleiro são vis e sórdidos, a saber, barro, portanto mais responsivo à humanidade caída, da qual Deus faz sua escolha. Não somos apenas barro, mas barro pecaminoso por meio da queda. Segundo, o oleiro não faz essa diferença entre seus vasos por qualquer bondade inerente prevista em seu barro, mas pelo prazer de sua própria vontade. Assim, o poder do oleiro sobre seus materiais é mais claro, a partir da exceção do que o do ouvires, o que ilustra mais o caráter absoluto da vontade de Deus do que Deus em sua escolha tanto em vasos de honra como de desonra. Novamente, a distância entre o barro e o oleiro é apenas uma distância finita. Mesmo a distância apenas entre uma criatura e outra, animada e inanimada, mas a distância entre Deus e a humanidade é infinita. Não apenas a distância natural entre Deus e nós, como somos criaturas, mas também a distância moral entre nós, como somos pecadores. O oleiro também deve ter seu barro feito para sua mão. Ele não pode fazer seu próprio barro, embora possa temperá-lo para seu trabalho quando o encontrar. Mas o grande Deus cria seu próprio barro. Ele criou a terra da qual o homem foi formado. No princípio Deus criou os céus e a terra, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Gênesis 2:7. Segue-se então que se o oleiro dispõe de seus vasos por uma vontade absoluta, muito mais direito Deus tem a respeito de suas criaturas. Inferências tiradas do precedente. Primeiro, se a vontade absoluta de Deus é a causa universal de todas as coisas, então nenhum evento pode ficar além ou ao lado da vontade de Deus, e a fortuna, no sentido mundano, é apenas o cuspe blasfemo do diabo na providência divina. Segundo, a vontade absoluta de Deus não pode ser resistida, como ele quis, assim acontecerá, e não há impedimento para sua execução. O Senhor dos Exércitos jurou dizendo: certamente como pensei, assim acontecerá, e como propus, assim se realizará. Isaías 14:24. Eu sei que tudo podes. Jó 42:2. Terceiro, então aprendamos a submissão à vontade de Deus. O barro orgulhoso, porém quebradiço, estará batendo seus lados contra a vontade absoluta de Deus, até que se quebrem em pedaços. Assim fez Adonias quando Salomão teve que governar. Compare 1 Reis 1:5 com 1 Crônicas 22:9 e marque o fim dele. 1 Reis 2:23-25. Ó, pela graça da humildade para nos capacitar a adotar a linguagem do profeta. Agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós somos obras das Tuas mãos. Isaías 64:8. A quarta propriedade do decreto divino é grátis. Como o decreto divino não é condicional, mas absoluto, assim não é por necessidade, mas livre, como fluindo apenas do prazer da vontade de Deus. Deus é um agente livre e não pode cair sobre nenhuma obrigação, de modo a necessitá-lo de qualquer de suas emanações para a criatura, mas ele é graciosamente satisfeito por seu próprio amor livre em obrigar a si mesmo. Primeiro, o primeiro argumento para provar a liberdade do decreto divino é que tal decreto, que passa sem qualquer obrigação de necessitar a sua aprovação, deve necessariamente ter a propriedade de liberdade. E assim foi com o decreto divino. Se houver qualquer obrigação, deve ser em relação a objetos ou atos ou motivos, mas Deus não foi obrigado em nenhum desses aspectos. Primeiro, ele não era obrigado em relação a objetos, pois Deus não tinha necessidade de ter nenhum eleito ou réprobo. Ele era feliz em si mesmo desde toda a eternidade. Teria sido feliz para sempre sem nenhum deles. E afirmar que Deus precisava de qualquer desses objetos é negar as perfeições de Deus. Seria chamado de humilhar-se, olhar para baixo, para as coisas no céu, muito mais para as coisas na terra. Segundo, ele não era obrigado por atos, como atos são necessários por uma obrigação moral. Deus não tinha nenhuma obrigação moral para com o homem. Ele não teria feito mal ao homem se nunca tivesse desejado que o homem fosse, muito menos, santo e feliz. Deus não está vinculado a nenhuma de suas ações concernentes ao homem. Ele não pode ser devedor de muitos de nenhuma outra forma, senão como ele se faz devedor do seu próprio prazer. Como em suas promessas, seu amor o moveu a fazê-las, e sua verdade o obriga a realizá-las. Caso contrário, essas ações seriam ações de dívida e não de atos de graça, contrários ao teor das Escrituras, que faz com que toda a obra da salvação do homem flua inteiramente da livre graça de Deus. Terceiro,
ele não era obrigado em relação a motivos nem na criatura, nem ainda em Cristo, não na criatura, pois o ser da criatura era o efeito do decreto de Deus, então não poderia ser o motivo dele. Nem o Senhor poderia prever arrependimento, fé e amor na criatura, antecedentes ao seu próprio propósito na dádiva dela. Nem o próprio Cristo é a causa motriz do decreto divino, pois Cristo é o efeito do amor eterno de Deus, não a causa dele. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. João 3,16. O amor de Deus dá Cristo, portanto somos ditos eleitos em Cristo, mas nunca por Cristo, pois Cristo é um eleito ele mesmo, como foi mostrado antes. Cristo foi primeiro escolhido, então os membros. O amor de Deus vem imediatamente de si mesmo para mim, como para Cristo. E ele foi pré-ordenado para ser nossa cabeça e nós para sermos seus membros. Assim somos de Cristo, e Cristo é de Deus como efeito de seu amor aos eleitos desde toda a eternidade. Segundo, o segundo argumento para provar a liberdade do decreto divino é tirado do testemunho da palavra de Deus, que é a Bíblia, e que é afirmado ser um ato livre, um ato de graça e não de dívida, um ato de amor e favor especial, fundado no mero bom prazer de Deus. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Mateus 11:26. Foi do agrado do teu Pai dar-te o reino. Lucas 12:32. Foi um propósito gracioso em Deus desde toda a eternidade. 2 Timóteo 1:9, Efésios 1:5-9-11. A repetida exclamação de Paulo é o prazer de sua própria vontade, o conselho de sua própria vontade. Romanos 9:13-16. Amei a Jacó, mas odiei Esaú. Não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Tanto Malaquias o profeta, em Malaquias 1:3, quanto Paulo o apóstolo fazem deste exemplo de Jacó e Esaú a mais completa exemplificação da livre eleição, pois eles se deitaram juntos no mesmo ventre e nasceram ao mesmo tempo, pois Jacó segurou o calcanhar de Esaú. Então, a disposição contrária destes dois ilustra mais a livre predestinação de Deus do que qualquer outros dois. De Jacó surgiu um povo distinto de todo mundo, até mesmo a igreja para Deus, e de Esaú surgiu uma semente perseguidora. Deus não tem consideração pela fé em um ou pela infidelidade no outro. Quando o oráculo de Deus passou sobre eles, ambos estavam no ventre de sua mãe, concebidos em pecado, e se havia alguma preeminência, Esaú a tinha como sendo primogênito. O que então colocou a balança? Nada além do bom prazer de Deus. Deus terá misericórdia de quem tiver misericórdia, e de quem ele quiser, ele endurece. Romanos 9:18. Agora, em oposição à razão carnal, diz: foi porque Deus previu que eles seriam. Não, mas Deus os amou porque ele os amou. Deuteronômio 7, verso 7-8. Foi amor seletivo que ele lhe mostrou, e esse é o melhor do tipo. Esse é o favor que Deus tem para com seu povo. Ele os amou e os escolheu para os seus. A terceira razão para provar a liberdade do decreto divino é que Deus em todas as eras nos deu o exemplo de sua livre recepção de alguns da humanidade e rejeição de outros. Isso é claro na história das Escrituras. Dos 3 filhos de Adão, Caim, Abel e Sete, o mais velho foi rejeitado. Dos 3 de Noé, Jafé, Sem e Cã, o mais novo foi rejeitado. Dos 3 de Terá, Abraão, Naor, Arã, o do meio foi rejeitado, pois Naor era um idólatra e Labão jurou pelo ídolo de Naor. Compare Gênesis 31:53 com Juízes 24:2. Agora, por que essa escolha e seleção, esse recebimento e rejeição? O mais velho em um momento, o mais novo em outro momento, e o do meio em um terceiro momento? O que é tudo isso se não mostrar que nem nascimento, nem idade, nem nada previsto ou existente na criatura pode produzir qualquer reivindicação, mas que tudo está na livre eleição de Deus. Não podemos dar nenhuma razão, exceto o bom prazer de Deus, porque Faraó e Nabucodonosor tiveram diferentes dispensações do céu sobre ele. Um foi endurecido e o outro humilhado, porque o padeiro do Faraó foi enforcado e seu mordomo restaurado ao seu cargo novamente. Porque 2 homens estarão em a cama, um será levado, o outro será deixado. Porque 2 mulheres estarão moendo em um moinho, uma será levada, a outra será deixada. Porque a vara de Arão, de todas as 12, foi a única que floresceu. Quarto, se os frutos do decreto divino são livres, então o próprio decreto deve ser livre. Esta suposição é clara, pois primeiro o nosso chamado é do amor livre. Cristo livremente, por sua própria vontade soberana, chamou Tiago e João, os 2 filhos de Zebedeu, e justificou o seu pai sem ser chamado com servos contratados. Ele chamou para aquele que ele quis.
Marcos 13:13. A vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Mateus 13:11. Sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. 1 João 5:20. Escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Mateus 11:26. Segundo, nossa santificação da livre graça, por sua própria vontade, ele nos gerou. Tiago 1:18. A graça santificadora respira onde quer, e o vento no mar está tanto sobre o nosso comando, quanto as novas rajadas deste Espírito renovador. Terceiro, nossa glorificação é gratuita. A vida eterna é o dom de Deus. Ele não a vende por fé ou por obras previstas, mas ele a dá livremente. Agora, se todos esses frutos da eleição são gratuitos, então a própria eleição para esse fruto deve ser gratuita também. Se a fé é o dom gratuito de Deus, então a predestinação para a fé deve necessariamente ser gratuita também, pois Deus opera todas as coisas de acordo com o conselho de sua própria vontade. Crente, cristão, há muito conforto e firmeza a serem extraídos de uma visão da gratuitidade da graça de Deus. Então, primeiro, admire a graça gratuita neste decreto de predestinação e clame: como é, Senhor, que tu manifestas a ti mesmo e o teu amor a mim, e não ao mundo? João 14:22. Segundo, tu não te fazes diferente dos outros, mas a livre graça faz isso por ti. Tu és um pedaço de barro nas mãos do oleiro, não melhor que os outros, sim, pressionado para o inferno pela queda de Adão. Que Deus te eleve ao céu, seja grato. Terceiro, alegrem-se no Senhor, cantem para a honra de seu grande nome e vivam para seu louvor e glória. Davi dançou diante do Senhor com todas as suas forças. Ele disse a Mical: foi perante o Senhor que me escolheu antes de teu pai para me constituir governante sobre Israel. Portanto, eu me alegrarei diante do Senhor. 2 Samuel 6, 14 e 21. A nomeação de Davi naquele tempo era apenas para um reino terrestre. Tu és livremente escolhido para herdar um reino celestial. Portanto, eu digo: alegre-se. A quinta propriedade do decreto divino é discriminante, que é discriminatório e particular, não universal ou geral, pode ser provado pelo seguinte argumento. Primeiro, a própria palavra usada, eleição, refuta a universalidade dela. Não pode haver escolha feita onde todos são tomados e nenhum justifica. Não pode ser chamado de eleição o que é igualmente entendido a cada indivíduo. Ele não elege quem não prefere alguns antes de outros. Deus não escolheu todos os 32 mil israelitas que estavam com Gideão para salvar Israel das mãos de Midian, mas apenas os 300 que laberam, e estes foram escolhidos dentre os 32 mil. Deus não escolheu todas as nações, mas apenas Israel para ser um povo especial para si mesmo. Teu Deus te escolheu acima de todos os povos que há sobre a face da terra. Deuteronômio 7:6. A eleição deve, portanto, ser discriminatória e fazer com que alguns sejam diferentes dos outros. Segundo, a Escritura expressamente declara que somente poucos são escolhidos, embora muitos sejam chamados. Mateus 20:16. É somente um pequeno rebanho, somente um de uma cidade e 2 de uma família que são trazidos a Sião. Jeremias 13:14. Eu vos escolhi do mundo, diz Cristo, em João 15:19. E o Senhor chama Paulo de vaso escolhido para ele. Quão mal soa aos ouvidos de um espírito evangélico dizer que Faraó e Judas foram eleitos, assim como Paulo e Barnabé e Simão Mago foi eleito, assim como Simão Pedro, tudo que uma eleição geral, que a hipótese arminiana afirma necessariamente. Com essas peças de prata réprobra, podem ser, em um sentido evangélico, denominadas vasos escolhidos, como Paulo foi, para conhecer a vontade de Deus e ver o justo. Terceiro, se a eleição for geral sobre uma condição de crer, então Pilatos, Caifás e Judas foram eleitos sobre essa condição. E então Deus é trazido para falar desta maneira: eu designei para salvar Pilatos, Caifás e Judas, se eles crerem na morte de Cristo, mas se eles crerem, Cristo não será crucificado, pois esses são os mesmos homens designados pelo meu conselho determinado para matar Cristo. Ver Atos 2:23. Se esses homens tivessem crido, e eles creram de acordo com as visões dos arminianos, então o decreto de Deus a respeito da morte de Cristo não teria sido absoluto, mas dependendo de uma condição que esses homens poderiam ter cumprido, o que se tivesse feito, eles teriam crido naquilo em que então nunca teria acontecido. Assim, a razão carnal salpica a sabedoria divina. Quarto ponto. Como pode ser dito com segurança que Deus alguma vez pretendeu a salvação de qualquer outro, exceto aqueles que são ou serão efetivamente salvos?
Isso frustraria a vontade de Deus, até mesmo sua vontade de intenção, e seria contrário às seguintes escrituras. Nosso Deus fez tudo o que lhe agradou. Salmo 115, 3. Eu sei que tu podes fazer todas as coisas e que nenhum de teus pensamentos pode ser retirado de ti. Jó 42, 2. E nenhum homem pode resistir à vontade de Deus, pois ele terá misericórdia de quem ele tiver misericórdia, e a quem ele quiser ele endurece. E se afinal, ó homem vão, você ainda objetará e dirá, porque ele ainda encontra falha, pois quem resistiu à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que replicas a Deus? Porventura coisa formada dirá o que a formou. Por que me fizeste assim? Romanos 9, 19. Assim foi segundo a vontade soberana de Jeová, que Jacó e Esaú foram discriminados um do outro. Quinto ponto. O apóstolo mostra que há essa diferença discriminatória entre homem e homem, que alguns são escolhidos para a vida e, portanto, certamente a obterão. Outros são rejeitados e justificados em uma condição perecível, da qual certamente não escaparão. Os eleitos a obtiveram e os outros foram endurecidos. A diferença é de Deus, de acordo com o propósito da eleição, não como daquele que prevê a fé ou as obras, mas como daquele que dá ambas. Podemos aprender com o anterior. Primeiro, é o amor distintivo que nosso oleiro nos fez e que somos homens e mulheres. Todas as criaturas, até mesmo os sapos e outros animais desagradáveis, foram formados do mesmo pó que o homem. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Gênesis 2 e 7. E do solo o Senhor Deus formou todos os animais. Segundo, é vontade de Deus que alguns sejam pobres e outros ricos, assim como aqui que alguns sejam vasos de honra e outros de desonra. Terceiro, Cristo não ressuscitou todos os que estavam mortos, mas Lázaro. Nem todos os que nasceram cegos, mas ele mencionado em João 9. Bendize a Deus por ter ressuscitado a tua morte do pecado e curar a tua cegueira, e não os outros. Tu eras igualmente indigno como eles. Tu ainda és, em ti mesmo, um pecador. Se tu fores ensinados pela graça, os últimos acentos na tua língua vacilante serão a oração do publicano. Deus, se propício a mim, pecador. A sexta e última propriedade do decreto divino é extenso. O decreto divino do amor eletivo e predestinator de Deus, embora discriminador e particular, é no entanto muito extenso. Olhei e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono, diante do Cordeiro, e clamavam com grande voz, dizendo salvação. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Há um decreto geral que se relaciona a todos os seres criados, animados e inanimados, celestiais e terrestres, se estende a cada indivíduo em toda a criação de Deus. Pois assim como deu um ser a todas as coisas, assim as preserva nesse ser e quanto continuam no mundo. E a obra da providência que se estende dos anjos aos vermes sucede à obra da criação. Agora, embora esse decreto divino especial de predestinação não se estenda como o decreto geral a cada indivíduo, ele é, no entanto, muito extenso, mesmo a todas as classes, idades, nações e gerações. Primeiro, a todas as classes. A todos os tipos e classes de homens príncipes, a altos e baixos, ricos e pobres, escravos e livres. Ela se estende aos reis, pois entre eles Deus tem seus vasos escolhidos, seus Davi, seus Salomão, seu Ezequias, seus Manassés. Embora as escrituras digam, não muitos poderosos nem muitos nobres são chamados. 1 Coríntios 1, 26. Ainda assim não diz, nenhum, pois Deus teve alguns grandes para possuir seus caminhos em todas as eras. Ela se estende aos servos também, pois Deus concede seu amor àqueles em trapos, bem como àqueles em mantos. Os pobres têm o evangelho pregado a eles, e Deus não faz acepção de pessoas. A todos os sexos. O decreto é estendido a ambos os sexos, ao homem e à mulher. Deus tem suas mulheres eleitas, o ancião, a senhora eleita e a seus filhos, a quem eu amo na verdade. E os filhos da tua irmã eleita te saudam. 2 João 1,13. E tanto o homem quanto a mulher são um em Cristo Jesus. Rogo-te também, fiel companheiro de jugo, que ajudes aquelas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, cujos nomes estão no livro da vida. Filemão 4,3. Terceiro, para todas as idades. Para jovens e velhos, criança e para aqueles de anos mais maduros, sim. Muitos bebês jaziam no ventre do decreto eterno, antes mesmo de saírem do ventre de suas mães. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse do ventre, eu te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Jeremias 1,5. João Batista foi cheio do Espírito Santo, mesmo desde o ventre. E é provável que Davi acreditasse que seu filho pertencia à eleição da graça.
e que sua alma estava presa no feixe da vida, pois ele se consolou assim: eu irei a ele, mas ele não voltará para mim. 2 Samuel 12:23. A ida de Davi ao túmulo para isso só lhe rendeu pouco conforto. Quarto, a todas as nações. A graça não está enclausulada dentro dos muros de uma nação apenas, mas é estendida a judeus e gentios, a circuncisão e circuncisão, a bárbaros, escravos e livres, alguns de cada nação sobre o céu. Atos 2:5. O muro de separação que estava entre judeus e gentios é derrubado, nosso Senhor diz, e tem outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar. João 10:16. Este amor predestinador efetivamente chama seus escolhidos de todos os cantos. Eu te amei, portanto trarei a tua semente do oriente e te ajuntarei do ocidente, direi ao norte. Dá e ao sul. Não retenhas, traz meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, sim, todo aquele que é chamado pelo meu nome. Isaías 43, 4-7. Quinto, para todas as gerações. O amor predestinado é como um rio que corre sobre o solo e irrompe em certos lugares acima na terra. Para este rio, este oceano de amor eterno, Moisés tinha seus olhos quando de José lhe disse: bendita do Senhor seja a tua terra, pois o abismo que jaz abaixo. Deuteronômio 33:13. Assim novas veias de eleição irrompem, às vezes em uma geração e às vezes em outra. Não está vinculado ao tempo, nem antes da lei, nem sobre a lei, nem depois de lei, mas em cada geração Deus tem sua igreja visível na terra. E as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Assim como Deus não faz acepção de pessoas, ele também não faz acepção de lugares, nações, gerações, mas terá seus ocultos até o fim do mundo. Ó crente, há motivo para muita alegria e forte consolação em vista da extensão do amor eterno de Deus. Primeiro, se o amor predestinador se estende a todos os graus, então aqueles que são pobres em riquezas podem ser ricos em fé. E o servo de um senhor pode ser um homem livre do Senhor. Segundo, se for para ambos os sexos, então o vaso mais fraco pode ser um vaso escolhido e um herdeiro da graça da vida. Terceiro, se em todas as eras, então os pais crentes podem ter esperança em seus filhos moribundos, eles podem pertencer à eleição da graça, eles podem ser envoltos nas faixas da aliança da graça, então eles não estão tão sem esperança para eles. Quarto, se todas as nações forem alcançadas, então todos os confins da terra olharão para Cristo, enquanto ele é exaltado no mástil do Evangelho eterno, e serão salvos. Isaías 45:22. Quinto e último ponto. Se para todas as gerações, então o amor predestinador é uma fonte inesgotável, clamando sempre: há ainda alguém da casa do Senhor entre os homens, a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? 2 Samuel, capítulo 9, versículo 3.